chegando no terreiro, o que eu faço? O que eu devo fazer quando eu chego no terreiro? A gente já viu nas outras aulas o que é preceito, a importância do preceito, preceito para médium, preceito para consulente. E agora a gente vai para o terreiro, a gente já se preparou em casa, a gente já fez toda a nossa... Vestimos as armaduras de Jorge, estamos preparados, armados aqui com o amor, com a fé, com a determinação, com o empenho, com a vontade de estarmos lá no terreiro de Umbanda. E agora a gente precisa saber o que a gente faz quando a gente chega no terreiro. Bom, é a mesma coisa quando a gente vai chegar na casa de um amigo. Vê, quando a gente vai para a casa de alguém, seja parente, amigo, conhecido, a gente vai fazer uma visita, ou até mesmo num restaurante, a gente vai almoçar, jantar, o que a gente faz? A gente primeiro se prepara em casa. A gente toma banho, se veste, se troca, se arruma. Então tem todo um ritual quando a gente vai visitar alguma pessoa. Para o terreiro de Umbanda é a mesma coisa, a gente faz todo esse ritual, que é um ritual espiritual, que é um ritual energético para a gente se preparar para poder ir para o terreiro. Então esse preparo já está feito. Voltando na nossa analogia, quando a gente chega na casa onde a gente está indo, saímos de casa e nos preparamos. Aí chega na casa, o que a gente faz? A gente cumprimenta o anfitrião. A gente fala, opa, boa noite fulano, boa noite senhor, senhora, ô meu amigo, minha amiga, com saudades, como é que vocês estão? Dá um abraço, entra, né? E aí sim vai entrar, depois que deu o abraço, que cumprimentou, e entra na casa. No terreiro de Umbanda é a mesma coisa, só que isso é espiritualmente. A gente não vê o que a gente tem que cumprimentar, mas a gente tem que cumprimentar. A gente tem que pedir licença. A gente tem que receber as boas-vindas. A gente tem que entender que ali existe uma força espiritual que zela, que guarda, que defende e que está ali postas ao combate das energias ruins que possam vir entrar na casa. E quando a gente vai no terreiro de Umbanda, dependendo daquilo que a gente está passando, energias espirituais nos acompanham, boas e ruins. Então quando você para na frente de um terreiro de Umbanda, você chegou, pisou na calçada, ali você já tem que fazer um cumprimento, porque existe todo o povo trabalhador da rua, todo o povo que trabalha ali nas encruzilhadas, mas que ainda trabalham ali, mas não são da Umbanda. A gente vai entender mais isso no decorrer do curso, mas eu vou dar aqui uma explicaçãozinha simples. Existem os Exus que são de leis, os Exus que são da Umbanda, né? E existem os Exus ainda que não são de lei, mas que já trabalham para Umbanda de uma certa forma. E Exus que trabalham para outras bandas. Mas esses Exus ficam ali nas encruzilhadas, nas ruas, esperando uma oportunidade de poder trabalhar, de poder se colocar, provavelmente em caridade. Enfim, a gente tem ali que cumprimentar. Por quê? Para esses guardiões que estão ali na frente do terreiro apostos, que são os Exus e as pombagiras já de lei de Umbanda, que já trabalham, que estão ali para dentro do terreiro, mas que tem ali um pacto com esses Exus que trabalham na rua, que trabalham ali nas encruzilhadas, que alguns chamam de Exus, que alguns, né, umbandistas, que alguma tradição, umas das tradições de Umbanda, algumas tradições, outras chamam de outro jeito, vão chamar de Exus e pombagiras pagão, que ainda não tem ali uma definição se vai seguir essa ou aquela tradição de Umbanda, ou se vai seguir a Umbanda, ou se vai seguir outra linhagem religiosa. Enfim, então os guardiões estão ali. Então quando você chega ali na calçada, você fala, saravá, o povo da rua, com a sua licença, para eu poder entrar no terreiro. Pode saravá o povo da rua, não tem problema, eles não são do mal, eles não vão te pegar. Eles já vão, opa, esse aí conhece, esse aí sabe das mirongas, esse aí entende do Paranauê. Então quando você faz isso, você já está ali
espera aí. Então o que está vindo com ele aí, que for meu, fica aqui, nem vai entrar para lá. Ele entra sozinho e explica. Se as entidades precisarem do que está com ele, então eu libero a comando dos Exus que estão ali de trabalho, que estão ali de sentinela naquela casa. Bom, o primeiro passo nós já demos, é subir ali na calçada e saravá o povo da rua, a sua força, a sua licença para poder passar e entrar no terreiro. Quando você põe o pé para dentro do terreiro, primeira pisada que você deu para dentro do terreiro, saravá Exu, aí você pode cumprimentar assim, ó, saravá Exu, Exu é Mojubá, saravá Pombagira, Pombagira é Mojubá, saravá Exu Mirim é Mojubá. A gente vai aprender depois o que é os cumprimentos. Pode fazer assim, mãos espalmadas em encruzilhada, a esquerda em cima, a direita embaixo. Saravá Exu, Exu é Mojubá. Saravá Pombagira, Pombagira é Mojubá. Saravá Exu Mirim é Mojubá. Isso aqui é cumprimentar as entidades que estão ali de sentinela. Quando você faz isso, os Exus falam, opa, tá certinho meu filho, pode entrar. Vai ter a proteção que merece. Você está cumprimentando, ele já sente que seu campo áurico está protegido, que você já fez todos os preceitos. Você está pedindo licença. Licença para Exu para poder entrar, para Pombagira. São eles que são a guarda do terreiro. Aí você entra. Quando você passa a fronteira ali do portão para entrar para dentro da assistência, aí você tem que cumprimentar o orixá que governa a casa. Se é Ogum a casa, Patacuri Ogum, Ogum é meu pai, com a sua permissão de entrar no seu terreiro. E entra para o terreiro. E aí escolhe um lugar e vai sentar. Se é Oxóssi, Oquearô Oxóssi, com a sua permissão, meu pai Oxóssi, de eu entrar para dentro do terreiro. E aí entra. E senta, escolhe, e aí faz ali o que eu falei. Ficar em silêncio, quietinho. Que eu falei na aula passada, como consulente. Vai ficar lá sentadinho, quietinho, até o momento que ser chamado para poder ir passar pela consulta, ou tomar o seu passe, ou fazer o trabalho especial, caso exista para você. Então, esse é a chegada do terreiro, e não só de consulente, mas de todos os filhos, de consulente e de médiuns, tem que fazer isso. Independente se o terreiro tem duas entradas, uma entrada para consulente e uma entrada para médium. Os cumprimentos é o mesmo. Agora, existem casas que tem entrada para médium que é diferente, que tem ali algumas firmezas, algumas firmezas mesmo, de entrada, de porteira, que é diferente, e que aí cada casa vai ter o seu jeito de cumprimentar, direcionada, aí, né, orientada pelo Pai de Santo e pelo guia-chefe espiritual da casa, que vai determinar a maneira de fazer esses cumprimentos. Mas para consulente é esse, sem sombra de dúvida. E se a entrada é a mesma coisa. Vai fazer tanto o consulente quanto o médium. Essa primeira entrada vai ser igual para os dois. Vai ter que fazer esses cumprimentos. Tem que pedir licença para entrar. Tem que pedir licença para o povo da rua, pedir licença para Exu e pedir licença para o orixá que comanda a casa. A gente vai ver no módulo aí para frente os pontos de força. E um deles vai ser porteira, a entrada do terreiro. E aí eu vou explicar um pouco melhor, inclusive os cumprimentos, eu vou explicar um pouco melhor como que é essa estrutura, como monta essa estrutura, como que pode ser feita algumas variações de estrutura de guarda ali, de proteção de Ogum Megê, de Ogum de Ronda, né? Ogum Megê é mais para trunqueira, mas a gente vai ver também no ponto de força. Então, no módulo para frente, a gente vai entender um pouco mais. O importante aqui é saber que você tem que pedir licença. Peça licença. Não precisa saber nome de Exu, qual que é Exu que comanda a casa, qual que é Pombagira, qual que é isso, qual que é aquilo. Ai, meu Deus, agora assistiu o Desvendando a Umbanda, eu preciso saber o nome dos Exus que comandam. Não precisa. Você precisa entender, presta atenção, vem aqui comigo. Isso. Você precisa entender que quando você chega no terreiro de Umbanda, você tem que pedir licença para passar ali naquele meio fio que divide a rua com o terreiro, que é para o povo da rua. Saravá o povo da rua, sua força,
e a sua permissão para eu entrar no terreiro. Quem comanda a rua é eles, o povo da rua. Agora, quem comanda o terreiro é quem está ali, são os trabalhadores. Então, pôs o pé para dentro do terreiro, Saravá Exu, Saravá Pombagira, Pombagira é Mojubá, Exu é Mojubá, e faz os cumprimentos normal de Exu ou bate-paô, desse jeito, um dos dois. E tudo isso mentalmente, não precisa ser alto não, pode falar no mental, coisa rápida, não vai ficar ali 2 horas na porta bloqueando um monte de gente atrás de você querendo entrar. É vapt-vupt, é falar, pensar e passar. E depois, é lógico, toda casa tem um orixá que comanda, você já deve saber a casa que você frequenta qual é o orixá. Aí cumprimenta o orixá, se é Ogum, se é Oxóssi, se é Xangô, cumprimenta, entra e vai para o seu lugar. Se é assistente, se você é consulente, vai para assistência, senta lá e fica lá quietinho, zip na boca, vai colocar a sua cabeça para funcionar, vai pôr em oração, vai entender o propósito de você estar ali no terreiro. Agora, se é médium, fazer seus subrituais. Nós vamos aprender em ponto de força, como que é feito esses subrituais, os pontos de forças que podem existir numa casa, os pontos de força que existem nas tradições de Umbanda e como que a gente cumprimenta cada um desses pontos de força, recebe e emana o axé para esses pontos de força. Beleza? Finalizamos como fazer para chegar no terreiro. Chegando no terreiro, o que eu faço? E agora? Pronto, essa foi a aula. Agora você já sabe o que fazer. Não tem mais desculpa. Acabou a caraminhola na cabeça. Se você tem que dar 3 pulinhos aqui, 3 pulinhos lá, fazer assim, fazer acolá, acabou. É só pedir licença do jeito que eu expliquei. Em todas as casas isso vai ser respeitado, não tenha dúvida, tá bom? Mais um grande axé para vocês, gratidão por vocês estarem aqui comigo, me dando esta oportunidade de ser o professor de vocês, poder transferir os meus conhecimentos, poder ampliar os nossos conhecimentos, poder fazer os conhecimentos de vocês agregarem informação, vocês poderem acrescentar coisas que de repente vocês nem sabiam. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Um grande axé para vocês. Oxalá abençoe vocês hoje e sempre.